Bom dia pessoal, aqui é o Ailton, seu simplificador de matérias exatas, e hoje estarei dando uma simplificada nos intervalos numéricos. O que é um intervalo numérico? É a indicação de todos os números existentes entre dois extremos na reta real. A reta real, onde temos números desde o menos infinito, que são números muito grandes, com valor negativo, por exemplo, menos 1 bilhão, menos 1 zilhão, menos 1 trilhão, que vem descendo, passando pelo menos 8, menos 7, menos 6, até chegar no zero. Do zero ele passa para o lado positivo, que vai passar pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, até o infinito positivo, que são números muito grandes com valores positivos, por exemplo, 1 bilhão positivo, 1 zilhão positivo, e aí por diante. Existem inúmeras possibilidades nas retas reais para a gente estudar. Então sempre que a gente for estudar um caso que esteja na reta real, a gente precisa especificar esse espaço que a gente está estudando. Por exemplo, aqui, ó, vamos ver esse caso. Se a gente quiser fazer um estudo utilizando números do menos 8 até o menos 3, quando a gente for colocar a resposta, a gente precisa especificar que o valor que a gente usou está entre o menos 8 e o menos 3. Outro exemplo, a gente pode ter um caso onde a gente vai estudar valores do menos 8 até o menos 3 e também do 2 até o 7. Então, na hora que a gente colocar a resposta, a gente precisa especificar que a gente usou esses dois intervalos para fazer o nosso estudo. Bom, pessoal, como especificar os intervalos na reta real? Na reta real, a gente tem que colocar no nosso estudo quando o número participa e quando o número não participa do nosso estudo. Vamos por um caso em que a gente tenha do 3 até o 8, só que o 8 não vai participar do nosso estudo. Pode ser do 8,1, do menos 8,1 em diante, menos o 8. Como a gente faz? Quando o número participa do nosso estudo, a gente coloca uma bolinha fechada. 3 também entra no nosso estudo. Quando o número não participa do nosso estudo, a gente faz a marcação e coloca uma bolinha aberta. Essa bolinha aberta quer dizer que o número não participa do estudo. Pode ser números maiores que ele, menos eles. Nesse caso, a gente pode usar para marcar fora da reta real o símbolo de parênteses. Toda vez que usamos símbolo de parênteses, quer dizer o quê? Que o número não participa do nosso estudo. Que vai ser valores numéricos entre os números que estiver dentro dele, mas eles não participarão. Por exemplo, aqui, ó, do 0 até o 4. Então pode ser número entre o 0 e o 4, só que não entra no caso o 0 nem o 4. Pode ser o 0,1, 0,2, 0,3, mas o 0 já não vai entrar. Como aqui do 399, 3999, valores até próximo ao 4, menos de 4. Qualquer número que tiver entre esses dois, menos esses dois números. O que a gente faz? A gente coloca um parênteses e especifica que é do 0 ao 4 com parênteses. Toda vez que tiver parênteses, quer dizer que os números não participam. Outro jeito que a gente pode responder os intervalos fora da reta real é colocando colchetes, sendo que quando o número não participa, a gente coloca colchetes abertos, e quando o número participa, a gente coloca colchete fechado. Ora, nesse exemplo a gente tem de novo do 0 ao 4, intervalo de número entre esses dois, só que esses dois não entram no nosso estudo. Então o que a gente faz? A gente coloca um colchete aberto, o 0,4 e o colchete aberto, porque esses dois não participam do estudo. Vou colocar um exemplo de dois números que participam do estudo, que nem aqui, ó. Pode entrar o 1 e pode entrar o 5. Então será todos os números entre esses dois, incluindo o 5 e o 1. Então a gente faz o que? Coloca um colchete fechado para o 1, porque ele participa, e um colchete fechado para o 5, porque ele também participa. Há um caso em que um número participa e o outro não. A gente tem intervalo de números entre o menos 1 e o 3. E o 3 entra no nosso intervalo, só que o menos 1 não. Então o que a gente faz? Colchete aberto para o menos 1 e colchete fechado para o 3. Então o nosso intervalo é qualquer número entre esses dois, só que não entra o menos 1. A gente pode também representar nossa reta real através dos conjuntos. Para fazer isso, eu vou usar os mesmos exemplos que a gente tinha anterior. A gente fez a notação de intervalo, agora será a notação de conjunto. Ó, o nosso conjunto vai ter números entre o 0 e o 4, só que o 0 e o 4 não participará. Então, quando o número não participa e a gente quer colocar no conjunto, a gente coloca um sinal de maior ou menor. E quando o número participa, a gente coloca um número de maior igual ou menor igual.
Olha esse exemplo aqui, ó. A gente faz o que? Coloca um x entre os números, porque na nossa resposta o x vai estar no meio sempre. A gente vai colocar sempre um colchete, o x, um sinal de pertence e o número de reais. Essa barrinha aqui quer dizer tal que. Então vai sempre ficar x pertence aos reais tal que, e dentro desse espaço vai ficar a nossa resposta. Então essa parte sempre é fixa quando a gente quer responder com conjuntos. Então, ó, nesse caso aqui, x pertencente aos reais tal que. O zero está à esquerda do x, então o zero é menor que o x. Como ele não participa, só é menor. E o x que está à esquerda do 4, ele é menor que o 4. Como o 4 também não participa, ele só é menor. Outro exemplo. Então, nesse caso, a gente tem o 1 e o 5 participando. Então, a gente vai colocar a parte fixa, que sempre é x pertencente aos reais tal que, e depois a nossa resposta. O x no meio, e a gente vai colocar o 1 que está à esquerda do x, ele é menor que o x. No caso, ele participa, então ele é menor e igual. E o x que está à esquerda do 5, ele é menor que o 5. No caso, como o 5 participa, ele é menor e igual ao 5. Outro exemplo. X aqui no meio. E vamos colocar aqui a resposta. X pertencente aos reais tal que. O menos 1 que está à esquerda do x, ele é menor que o x. Como ele não participa, então ele só é menor que o x. E o x que está à esquerda do 3, ele é menor que o 3. Como o 3 participa, menor ou igual a 3. Há um exemplo em que na reta real tenha dois intervalos distintos. A gente precisa especificar os dois intervalos. Então, a gente coloca como conjunto, a gente já coloca a parte fixa. Vai ficar x pertencente aos reais tal que. Aí a gente vai colocar o 4 está à esquerda do x. Então vai ficar menos 4 é menor que x, ele não participa, menor. E o x é menor que o 1, só que como o 1 participa é menor ou igual a 1. Ou, já que a gente tem dois intervalos, pode ser um ou o outro. O 2 que está à esquerda do x é menor que o x, como ele participa, menor ou igual. E o x que está à esquerda do 3 é menor que 3, como o 3 participa, menor ou igual. Bom, pessoal, aqui eu finalizo esse resumo simples de intervalo. Espero que tenha ajudado, que possa facilitar. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão, pode colocar um comentário aqui. Se tiver um jeito mais fácil de simplificar, também aceito a sugestão. Muito obrigado e até a nossa próxima simplificação.